Gente, bem, eu nem sei mais o que eu vou falar, porque essas 4 meninas já falaram tudo que está escrito aqui no meu papel, inclusive. Eu vou falar para contar. Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa bastante sincera, às vezes até demais, então eu estou sendo o máximo que eu posso aqui. E vamos refletir sobre a parábola dos talentos. Como elas falam, cada um de nós tem a sua visão, cada um de nós tem o seu olhar. E o convite é, de fato, para que nós possamos olhar para cada parábola dessa como a personalidade encarnada que nós estamos aqui agora. Né? Porque eu vou repetir tudo que elas vão falar, porque eu não tenho alternativa, na verdade. Daqui a 5 anos, a 10 anos, a gente vai olhar de novo, né, para essas parábolas e nós vamos olhar, perceber muitas outras coisas, até porque a gente já sabe que, né, nós ficamos, como dizem as más línguas, né, que Emmanuel, lá no mundo espiritual, antes de encarnar, estava estudando o Evangelho. Então, se ele, Emmanuel, estuda o Evangelho, lá no mundo espiritual já sendo Emmanuel, né, hoje a gente imagina a gente aqui. Ele tem muita coisa para estudar, para vivenciar, para aprender, principalmente somos eternos aprendidos. Então, eu vou começar falando, pegando uma deixa, várias deixas assim, né, que me deram, mas eu vou começar pela resistência. Esse aqui vai ser desconfiado, muitos slides, mas vai dar certo. Eu assisti um curso, eu acho que todo mundo conhece, quem não conhece pode pesquisar na internet, sobre a Lucilena Galvão. Ela é professora de filosofia da Nova Acrópole. E outro dia, a gente sempre vê coisas dela na internet, e eu assisti um estudo que ela fez sobre um livro, que o nome do livro é Como Superar Seus Limites Internos. E ele fala, Steven Pressfield, eu acho o nome dele, e ele fala sobre a resistência. E a resistência, colocando isso na nossa vida, nos nossos estudos, tudo que a gente tem vivenciado aqui na nossa casa atualmente, diante de tudo que nós temos estudado, e nada mais a resistência de cada um de nós nessa busca do autoconhecimento, porque nós existimos durante muito tempo. Né? Hoje em dia, acredito que estamos todos nós aqui no sábado, né, assistindo um seminário, e a gente tem vindo a casa para vários estudos, a gente tem participado de muita coisa. Então, hoje nós começamos esse processo, graças a Deus. Mas nós tivemos muita resistência, né, lá anteriormente. E por que, né, que a gente teve? Por que nós ficamos tanto tempo sem querer nos conhecer? Por que nós ficamos tanto tempo sem olhar para dentro de nós e achar o que tem lá? Né? Acho eu, porque nós sabemos, como temos Deus dentro de nós sabemos que nós não vamos encontrar muita coisa boa, nós vamos encontrar também nossas sombras. Então, talvez isso tenha feito que nós temos tido essa resistência durante muito tempo. Mas nós estamos no século científico. Também já falaram, só repetiu também, já repetiu o que todo mundo falou. Engraçado que cada um escreveu separadamente as suas parábolas, né? Nós não escrevemos juntas, nós conversamos alguma muito pouca coisa, que eu estava tentando fazer, porque nós vemos isso, mas as 5 de uma vez a gente não conseguiu, uma online, a outra lá. E no final, a gente está falando a mesma coisa. A gente percebe que todas as parábolas têm as mesmas mensagens que Jesus falou para todo mundo, falou naquele momento, para a humanidade inteira que habita a Terra, né? De cada momento de uma forma diferente. E nós estamos agora no século científico, o Dr. Miguel vem falando isso, todas as nossas mensagens falam sobre isso. E nós precisamos de fato sentir, não olhar para as parábolas com um olhar material. Porque essa parábola dos talentos, que a Luciana acabou de falar, não por acaso, elas estão dentro do
capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí de início eu fiquei olhando para você e falei, gente, mas o que essa palavra tem a ver, né, com a riqueza, com o dinheiro, com o talento, que a gente estava precisando ver o outro lado da questão. Aí a gente vai olhando, vai vendo devagarinho, a gente vai percebendo, né, as coisas como acontecem. E essa frase que está aqui embaixo, não se transforma uma humanidade como uma massa, mas de homem a homem, foi a irmã Sheila, eu acho que a irmã Sheila que falou na última mensagem dela. Porque a gente precisa sentir, a gente precisa interiorizar, e conforme nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos transformando, porque a humanidade não vai dar um pulo. Amanhã é um planeta regenerador. Né? Não, a gente vai de pouquinho. Né, tem uma música até no Renato Russo que eu ia procurar, acabei esquecendo de procurar o nome dela, que fala exatamente isso, que nós vamos nos transformar, que a partir daí nós vamos transformar, o mundo vai se transformando, porque todos nós estaremos melhores. Né? Então vamos lá. Aí nós vamos entrar agora na palavra dos talentos, ele é enorme. Então eu vou contar com as minhas palavras para não gastar muito tempo. E está aqui dividida aqui em 3 partes, do Bel, não consegui deixar um quadrinho só, ficou em 3 quadrinhos, 3 slides. Então ela começa falando que o Senhor, Jesus, né, começa falando dessa forma, o Senhor age como um homem que temos de fazer uma longa viagem para fora do seu país. Ele chamou seus servidores para entregar os seus talentos. Então vamos perceber que o homem é o Senhor. Vamos prestar atenção nisso. E ele chama 3 dos seus servidores. Pode ter vários, né? A parábola diz 3. Aí para um ele dá 5 talentos, para o outro ele dá 2, para o outro ele dá 1 talento. E muito importante também que ele faz isso. Ele faz isso e deixa claro que é a cada um segundo a sua capacidade. Ele sabe da capacidade de cada um de nós. Ele não distribui o talento à toa, resolvi, peguei lá, não. Ele, Jesus, é claro, e o Senhor sabe como deve fazer, como tem que ser feito. E aí ele viaja. Ele vai passar um longo tempo fora, porque ele precisava desse tempo. Por alguma razão. E aí ele volta. Quando ele volta, ele vai pedir contas daqueles talentos, daquele dinheiro. Né? No caso, hoje a gente sabe que esses talentos não são apenas moeda. Não se refere hoje em dia à moeda. Ele vai pedir contas àqueles servidores do que eles fizeram. Beleza, aí vem aquele que ganhou 5 talentos, todo prosa, e deu aquele, né? Eu estou devolvendo mais, ganhei mais 5. Beleza, aí vem um que ganhou 2 talentos também, todo próximo, entrega mais 2, né? Entrega 4 talentos para o Senhor. E aí, ele fala, ele dá a mesma resposta para os 2 que conseguiram multiplicar os talentos. Ele fala, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras. Compartilha da alegria do Senhor. Exatamente o que o Senhor falou agora há pouco. Eu vou repetir, gente, só que eu vou falando o que já foi falado. Então, ele fala a mesma coisa para os 2. E aí vem o outro, o último que recebeu o talento. Aí esse fala para ele. Ele fala, Senhor, sei que é um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes onde não puseste. Por isso, como te teria escondido o teu talento na terra, aquilo tens, restitui o que te pertence. Então, ele acusa o Senhor de ser um Senhor severo e mau. E ele enterra o talento. Como ele está com medo do Senhor, ele vai enterra o talento e não faz nada com ele. Então, ele teve medo, ele está acusando o Senhor de ser mau, por isso ele enterrou o talento. Ele não teve a coragem, ele estava com medo, ele estava inseguro, e ele não teve a coragem de fazer um bom uso desse talento. Né? E foi lá e devolveu o talento para
Então, nós vamos seguir agora, voltando, já que nós vamos voltar agora, a falar do sentimento novamente. A gente já sabe qual é a parábola, já viu o que aconteceu, e nós vamos falar do sentimento de novo. O Dr. Miguel Couto, eu vou aprender a mexer com isso. O Dr. Miguel Couto, ele fala que todo sentimento é energia estática, todo pensamento é criação dinâmica, toda ação é arremesso com todos os seus defeitos. Então, nós sabemos que primeiro nós sentimos, depois nós pensamos, e a partir disso nós agimos. Então, isso foi bem esclarecedor para mim, essa fala dele, porque o sentimento realmente é uma energia estática, a gente sente e o sentimento fica parado. A gente só vai fazer alguma coisa depois que o sentimento vai para o pensamento, que a gente raciocina aquilo que a gente pensou ou não e age. Né? A gente age impulsivamente, de repente, a gente não pensou muito. E quando a gente para e se reflete, a gente pensa para ter uma ação. De qualquer forma, nós precisamos, é imprescindível que nós tenhamos uma coerência entre esses três pontos. Porque se nós não tivermos uma coerência entre o que nós pensamos, o que nós sentimos, pensamos, na hora de agir, a gente vai colocar, né, a gente vai acabar se enrolando na vida, que é o que a gente tem feito, né? Sabemos disso, nos enrolamos bastante, estamos por aqui agora, nesse planeta de provas e expiações, nesse momento da transição planetária, para a gente realmente tentar ajustar, né, a parada às nossas arestas. Elas não beberam água, mas eu preciso. E aí, por que também isso? Porque o pensamento tem forma, a gente sabe que o pensamento tem forma, está lá no livro dos Espíritos. Né? Tudo que a gente pensa, a gente realmente arremessa no universo. O universo é vibração, nós vivemos dentro, né, do fluido cósmico universal, a gente sabe disso. Então, qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer atitude, isso é arremessado no universo. Então, a coerência precisa existir. Né? Tudo é uma vibração energética. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Mas e como é que a gente consegue esse equilíbrio? Né? Somos pessoas totalmente equilibradas, aqui todos nós, né? Então, nós somos equilibradíssimos. Mas como é que a gente pode, o que a gente precisa fazer, deve fazer, e nesse momento, né, da vida, a gente precisa começar a fazer, eu acho que nós já começamos, inclusive, porque a gente pergunta muito, né? Por que isso acontece? A gente, eu jurei que eu ia falar em primeira pessoa, mas eu estou sempre lá, mas a primeira pessoa sou eu, tá? Eu perguntei muito isso para mim lá anteriormente, por que isso acontece? Mas não, isso aqui foi, acho que foi uma China Laurinda. O que eu estou sentindo, por que estou sentindo isso agora, por que esse sentimento me levou a essa atitude. É isso que é o importante. Nós precisamos compreender as nossas atitudes através do raciocínio dos nossos sentimentos. Então a gente sente, está doendo, mas por que está doendo? O que aconteceu? O que aconteceu comigo quando houve essa questão na minha vida para que eu tenha agora esse pensamento e para que eu tenha tido essa atitude? Aquela história lá do Santo Agostinho, hoje eu vejo de outra forma. A história do Santo Agostinho é ótima, porque o Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele fala que a gente precisa chegar no final do dia e observar tudo o que a gente fez durante o dia. Aí eu ficava assim, por que eu fiz hoje? Eu falei, fiz isso assim, falei mal aqui, fiz aquilo errado. Mas não é isso. Né? É o que eu senti na hora que eu respondi mal para a Paola. Teve uma vez que eu respondi mal para a Paola. O que eu senti? O que me fez? O que causou em mim para eu responder dessa forma? Né? Então é isso que Santo Agostinho quer da gente. Ele não quer saber, porque, né, que nem quando a gente era católico, né, que ela falava de pecado para que eu era criança, né? Eu respondi mal a minha mãe, faltei a missa, não sei o que, gente. Era assim, entendeu? Eu parei de me vigilar quando a gente fala isso, confessar, por causa disso, não tinha o que falar. Eu não sabia o que eu ia falar para ele, eu parei, nunca vai acontecer. Graças a Deus. Então, essa questão que a gente precisa, é isso que a gente precisa conhecer, fazer conosco, né? Vamos lá.
Então, nós vamos olhar para a parábola, vamos nos colocar dentro da parábola, vamos olhar esse Senhor como sendo a nossa consciência. O Senhor que precisou viajar por algum tempo para que nós pudéssemos encarnar. Não é isso? O Senhor é o self, é o Deus interno, é o eu superior, como queremos chamar, mas é aquele que está conosco desde que nós fomos criados, que aquela centelha divina, como o João fala, que está dentro de nós, e que precisa se ausentar momentaneamente, porque nós precisamos encarnar, nós precisamos evoluir encarnando. Então, a personalidade aqui, eu agora, Maria Lina, estou aqui, mas o meu Deus interno está aqui dentro de mim. Ele está me guiando, ele sabe o momento em que as coisas precisam acontecer. Né? Ele sabe que eu precisava estar aqui. Ontem eu falei para ele que eu ia passar mal. Hoje eu fui. Vou passar mal amanhã. Mas aí eu cheguei aqui e vim. Eu falei, meu Deus, eu estou dizendo. Oi? A contemplação. Tá, contemplação. Então eu estou precisando pensar de mim, gente. Se eu falo que estou passando mal aqui em casa, eu vou pensar nisso. Posso fazer isso? Aí, então a gente é o nosso Deus interno, o nosso self, com as características que são próprias, para que dentro dessa realidade a gente possa evoluir com as capacidades que nós precisamos ter hoje. Então, nós temos hoje todas as capacidades, as meninas já falaram, e potencialidades que nós precisamos para esse momento que nós estamos vivendo. Né? Então, dentro desse contexto, vamos sentir cada um dos personagens. Vamos nos colocar como sendo esse Senhor, o Deus que está lá, o self, e vamos nos colocar como esses três personagens dessa parábola. Vamos nos colocar como um cara que ganhou 5 talentos, como que ganhou 2, e como aquele que ganhou 1 que enterrou, para a gente continuar a nossa reflexão. Né? E isso do self, saber exatamente o momento certo em que as nossas potencialidades precisam aparecer, isso é a lei de justiça, de demanda de caridade, né? Porque nada é injusto, né? As coisas que acontecem, a gente sabe que precisa acontecer. Tem falado muito isso aqui. A injustiça não existe. Né? Porque Deus sabe exatamente, Deus não quer injustiça, soberanamente justo e bom. Então, pela lei dos homens, pode acontecer injustiça, mas nunca jamais pela lei divina. Né? E aí a gente vai. Deixa eu ver se. E aí, nesse conhecimento, nessa busca interior que nós estamos fazendo, quando esse Deus interno, quando esse céu coloca para nós as coisas que nós precisamos vivenciar nessa vida, nesse momento da nossa vida, nós nos deparamos com as nossas sombras. Isso é uma coisa importante que eu queria falar, que a vovó Cunha também deixou na mensagem dela, que nós vamos nos deparando com as nossas sombras, mas que as nossas sombras também são boas. Nós não temos só coisas ruins dentro de nós. E ela fala que a gente reconhece, aceita, as meninas já falaram isso, para nós reconhecermos, para nós aceitarmos, para nós acolhermos e seguir. E isso nós vamos fazer com as coisas boas e com as coisas ruins, com as coisas boas também. E ela fala que é imprescindível que nós reconheçamos também que nós temos bom. Ela foi bem clara dessa mensagem dela, porque nós já construímos alguma coisa de bom. Né? Não somos só gente, né? Vamos também olhar. Então vamos buscar dentro de nós, não encontramos tem alguma coisa de bom. A gente tem. Então vamos buscar isso e valorizar. Precisamos valorizar. E engraçado, isso é uma coisa que eu estou falando parece que eu vi lá atrás. Eu falei isso, e aí ela veio, quando ela falou, eu falei, cara, eu vou falar isso de novo, porque a gente tende a não valorizar as nossas coisas boas. A gente tende sempre a falar, né? Porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque eu sou aquilo. A gente realmente, nós ainda estamos, é lógico, senão não diz o mar, ninguém caiu de paraquedas aqui no planeta de provas e expiações. Deus não errou, né, o caminho, deixou, em vez de colocar a gente lá no planeta de todos, foi uma Maria Helena, você vai encarnar lá porque era para ser um de todos, mas aí ele errou e me colocou no provas e expiações. Não é. Eu estou aqui porque eu preciso. Né? Então vamos valorizar essas coisas que a gente tem
nós temos de bom, vamos parar de ter pensamentos limitantes. Nós temos muitos pensamentos limitantes. A gente acorda, né? Ontem de noite, então eu não vou passar mal, eu não vou fazer o seminário, eu faço palestra, mas é só uma coisa lá, tem muita gente. Gente, o que é isso? Um pensamento limitante. Eu estou limitando a mim mesma. Eu estou falando para mim que eu não tenho capacidade nenhuma. Não é que eu não sou, né, não sou palestrante, não sou aluno, não sou nada disso, sou Thelma, mas a gente, Paulo faz uma palestra de improviso maravilhosa, gente. Mas eu estudo, mas eu tenho que falar alguma coisa. E a gente tenta chegar, né, ao coração das pessoas com isso. Então, a gente tem que, nós precisamos reconhecer as nossas reais limitações. O Tadashi falou isso essa semana, não deve ter escutado. Ele falou que nós precisamos reconhecer as reais limitações, porque nós temos algumas reais limitações. Né? Eu não sei nadar, então eu não posso, de repente, resolver atravessar para ele não nadar nada, porque eu vou me afogar, né? Ótimo. Né? Então, mas tem essas limitações que a gente coloca para a gente mesmo do nada. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Pode, tenta. Se der errado, gente, depois de faz de novo, faz outra vez. Né? A gente tem que seguir. Aí, então, vamos aqui falar de servos, né? Porque eles ganharam. Então, aí quando os servos vão lá devolver o Senhor chama eles de volta, e esse Senhor, ele é a nossa consciência, tá? É a nossa consciência, e quando chega lá no final da encarnação, ele vai cobrar da gente o que nós fizemos. A gente sabe que todo mundo já ouviu falar que André Luiz e Evandro, eles falam aí nos livros que quando nós chegamos lá, quando nós desencarnamos, a maior tristeza que o espírito tem é de perceber o tempo perdido. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso para ver se consegue seguir de uma forma melhor. Aí os servos, quando eles vão lá, porque aí a nossa consciência cobrou, e o servo vai lá para poder falar com o cara, né, com o Senhor, o que foi que ele conseguiu fazer. Aquele multiplicou o talento, ele conseguiu, dentro dessa encarnação, fazer várias coisas. Né? Conseguiu colocar em prática as potencialidades que lhe foram concedidas. O outro também conseguiu multiplicar 2 talentos. Né? Então, o que o servo fala? Que eles foram honrados e dignificados pela alegria de entrar no gozo do seu Senhor. Ou seja, no estado de harmonia emocional e de crescimento moral. Né? Porque nós conseguimos chegar lá no final da encarnação e nós fizemos alguma coisa. Por nós mesmos, nós multiplicamos aqueles talentos que nos foram dados. E o outro, né, o que ganhou um talento acomodado, irresponsável, negligente, são palavras da Joana, tá, gente? Enterrou a moeda não utilizando o talento a seu benefício. Sou eu que estou falando, Fique claro, foi Joana que falou, que o cara ele foi acomodado, irresponsável, negligente e mau. Sabe, ele colocou a culpa no Senhor dele não ter usado o talento que lhe foi dado. Porque ele enterrou, não fez nada, ficou ansioso o tempo todo, porque não queria fazer, sei lá, porque com medo, não teve coragem de agir, e ainda falou que não fez porque o Senhor era mau e colhia onde não plantava, e semeava onde não colhia, sei lá, aquela coisa toda que ele falou. Gente. Pois, gente. Constelou nossa ansiedade. Né? E aí a Joana ainda fala isso, ela fala uma coisa interessantíssima, ainda que é para dar um alento, tá? Que ele poderia ter feito pior do que ele fez. Ela diz que ele poderia ter se complicado muito mais consigo e com o universo caso tivesse usado esse talento de forma correta, perdendo no jogo, em aventuras perturbadoras, prazeres desaforados, por exemplo, ou em outras atividades mais prejudiciais ainda. Então a gente precisa observar esse lado, porque aquela história que o Chico conta daquela, né, que ele foi reclamar com o irmão, que o pessoal ficava lá no bar,
tomando cerveja no cinema o dia inteiro. Aí a Emmanuel foi e falou para ele, falou, olha, Chico, o pessoal está ali porque hoje é o que eles podem fazer. Né? Eles não estão matando mais ninguém, cortando a cabeça de ninguém, então deixa os caras ali tomando cerveja no nome de já está de bom. Então a Joana fala isso, que o certo poderia ter se complicado mais, mas não é desculpa para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Tá? A gente precisa realmente fazer o que nos compete nessa vida. Então, vamos lá. Então, aí, depois disso tudo, né, o Senhor fica lá naturalmente aborrecido, né, com o servo, e fala essa frase aqui. Tirem, pois, o talento que está com ele, deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servo inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Aí a gente olha para o Senhor e fala, o que eu fiz? Eu já sou estável, não, então, aí a gente olha e fala, cara, que Senhor é esse, né? Por que Jesus falou uma coisa dessa a primeira vez? Quando eu vi essa palavra há anos atrás, eu nem parava para pensar. Porque quando ele fala que vai jogar o cara lá onde tem trevas e ranger de dentes que o cara esse e aquilo, eu não quero nem pensar sobre isso, estou fora. Aí fui eu, né, lá na correia de Joaninha como desvalsinho, Joaninha me ajudando, né, obviamente. Ela fala o quê? Ela diz, eu vou ler aqui, Joana explica que o Senhor severo que colhe, não, porque ainda tem isso, porque ele fala que o que colhe é onde não semeou. Então eu fico, gente, como é que história é essa? Então, ele colhe onde não semeou. Joana explica que esse Senhor severo que colhe onde não semeou, nada mais é do que a nossa consciência. Nosso Deus interno, que colhe onde não semeou, simplesmente porque a nossa seara é o universo, que precede a todos nós, que é abundante em todos os sentidos. Então, aí me esclareceu a situação. Nós estamos dentro de um universo absolutamente abundante. Nós somos colocados no lugar onde nós precisamos estar. Deus nos dá todas as capacidades e todos os talentos que nós precisamos para esse momento da nossa vida. E nós só precisamos usufruir disso. Na verdade, nesse sentido, nós não precisamos plantar. Nós não plantamos porque Deus, Ele precede a tudo e a todos. Então, Ele colocou no universo tudo que nós precisamos. E Ele nos dá aquilo. Por isso que Ele colhe de onde não plantou. O nosso Deus interno, o nosso Senhor, Ele colhe de onde não plantou, mas nós precisamos nos conectar, deixar esquecer um pouco o ego, ou fazer com que o ego caminhe junto com esse self, com esse Senhor que está dentro de nós, para que nós possamos usufruir das benesses. Eu falei muito durante esse tempo, porque a minha vida está assim, uma turbulência, eu acho que todo mundo, a maioria de nós 5 aqui estava assim, e eu falei, gente, mesmo assim, com a ajuda total da espiritualidade, eu sei disso, eu consegui passar uma semana com tranquilidade, porque eu respirei, conforme a Laurinda falou, respira 3 vezes, se precisar respira 10. E usufrui do processo. A gente precisa aprender a usufruir o processo que nós estamos vivendo, com alegria, com gratidão, com esperança, porque tudo passa, cara. Tudo passa. No final das contas, nós estamos aqui, nós conseguimos refletir sobre um monte de coisas, e como não sei qual delas falou isso, mas eu já estou repetindo tudo que elas falaram, a gratidão imensa por estar aqui, por ter tido a oportunidade de compreender essa parábola do meu jeito, porque cada um de vocês vai compreender do seu jeito. Então eu consegui compreender por que ele é o cara que semeou, que colhe onde ele não plantou. E aí eu fui lá na história, do cara será tirado
nas trevas onde haverá prantos e ranger de dentes. E eu assisti 2 lives de uma do Rossano e a outra do Haroldo sobre a parábola dos talentos, para começar a fazer o estudo. E claro, o Haroldo é mais técnico e o Rossano, como psicólogo que é, fala com mais, com mais carinho e tal. E uma coisa em comum dos dois foi o quê? O Haroldo chegou a dizer que Jesus contou essa parábola lá, naquele tempo, por comprar esse momento de agora, o momento da transição planetária. Por que eles falaram isso? Os dois falaram a mesma coisa e aí eu compreendi a história do lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Porque, de fato, aquele servo ocioso, que enterra o talento, que não faz o que precisa ser feito, que está aqui, olhando o tempo passar, sem se apropriar das capacidades e dos talentos que foram dados a ele, ou que faz pior, como a Joana disse, jogar esses talentos fora e outras coisas, o que vai acontecer com ele? Ele será tirado das trevas exteriores, ele vai ser deportado para outro planeta. Ele não vai ter condição de ficar aqui. Essa é a realidade. Vai ter o choro e o ranger de dentes? Vai, porque a gente vai chorar. A gente já veio de capela para cá, a gente deve ter chorado muito, deve ter pedido muito, implorando, não, agora eu não vou, porque agora eu vou conseguir fazer alguma coisa que será legal para mim e tal. Então, é a lei de causa e efeito. As leis divinas, eu não fui falando muito das leis ali, porque eu fui falando e não prestei muita atenção, mas a gente vê dentro dessa parábola a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei divina atuando dentro de nós o tempo todo, a lei de liberdade, que é a liberdade que nós temos de escolha. A gente pode escolher sofrer, a gente pode escolher chorar, foi o Sheila que falou, ou a Laurinda, tá? Aconteceu um problema, chora, vai para debaixo do chuveiro, chora, deixa a água descer, a água vai embora, acabou dali, se enxugou, tomou um banho, botou uma roupa e vai à luta, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar se vitimizando? Não dá para fazer isso, mas não tem mais tempo para a gente fazer isso, a gente não tem mais o direito de fazer isso. Eu acho que nós temos agora, nesse momento, o dever de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, tentando melhorar, tentando nos conhecer, olhando para dentro de nós, vendo que, sem julgamento, que a gente julga, que as meninas já falaram, a gente julga o outro, e nos julgamos também. Mas eu vou ficar me julgando até quando? Eu sei que eu sou uma pessoa que não sou tão delicada assim, mas e daí? O que eu vou fazer, gente? Eu estou procurando ser um pouquinho mais delicada, estou procurando fazer melhor para as pessoas, tratar as pessoas melhores. Eu sei, eu já paro depois de gente, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Ou eu estou com medo, aquelas coisas que a gente, eu causei tudo isso na menina, meu Deus, eu estou perdida. Mas aí o que eu vou fazer? Eu já fiz, entendeu? Não foi minha intenção, eu amo você. Então, todos vendo todas elas. Mas nós fomos, gente, eu sou passando fazer o quê? Eu sou ainda muito imperfeita. Então, é coisa da gente olhar para dentro de nós, coisa muito. Tesouro dela. É o tesouro. Então, é isso que nós precisamos fazer. Olhar para dentro de nós, nos reconhecer como filhos de Deus, aceitar, acolher e seguir. Como a Cláudia falou, sigam. Não adianta vocês ficarem achar uma coisa que não está boa e ficar com aquilo o resto da vida ali pensando naquilo, sem fazer um movimento para sair disso. Não vai resolver. E vocês querem resolver o que agora? Ela falou assim, vocês estão pensando, vocês são o quê? Deus? Nós não somos Deus. Ela falou isso pra gente. Então, tem que fazer nada. A gente acolhe, estou assim, estou. Como é que eu posso fazer amanhã para fazer melhor o que eu posso fazer hoje? Que esse Deus interno que está dentro de nós, ele vai dar um jeito de se ajeitar. Ele vai dar um jeito de se equilibrar com ela, conforme o Daniel explicou para a gente. Então,
Era isso que eu queria falar com vocês. E uma coisa importante também que a gente perceber que Deus não, esse Senhor, esse cara que o Sérgio falou que é mau, que é severo, ele não é mau nem é severo. É apenas o nosso Deus interno que sabe o que é melhor para a gente e coloca para nós na nossa vida, né, o que nós precisamos passar, o que nós precisamos superar nessa vida. A gente pode. Está lá no Evangelho que nós temos a capacidade de superar tudo que a gente precisa. Então, eu vou falar o que a Lourinha falou para mim, que eu estou ali sentada e elas estão falando, eu estou assim, gente, não vou embora, não vou falar mais nada, então eu vou falar tudo que precisava falar. Ela falou assim, Marilina, todas as parábolas estão conectadas, ainda que ditas em momentos diferentes e de formas diferentes. Então, eu gostaria que vocês também observassem isso, de repente, nesse em casa, e observassem que Jesus ele falou para todo mundo, para a humanidade inteira, que está encarnada e desencarnada nesse órgão, que sabe para outros órgãos que ele também é governador, que a gente nem sabe, deve ser. Então, o cara era bom, ele sabe o que ele está falando, ele não falou, entendeu? É nosso irmão maior, é Jesus, é o cara. Jesus é o cara. Então, que a gente possa realmente nos conectar com ele, né? Nos conectar com esse Deus que está dentro de nós e seguir em frente. E agora eu vou colocar um vídeo aqui para nós colocar para a gente. Eu acho que é para a gente. Esse vídeo me causou um problema, vocês nem imaginam, qualquer dia eu conto para vocês. Mas foi Neil e eu vim daqui hoje. Ele passou esse vídeo em alguns grupos, daí eu saí postando tudo quanto foi grupo que eu pude postar, porque assim, é fantástico. Oi, Daniel. Beleza? Eu sou a voz da sua consciência. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, agora que você acabou de sair de campo nessa sua última encarnação. Beleza, consciência? Vamos responder. O que você tem a dizer do seu desempenho nessa última vida? Acho que essa última vida aí, né, eu tive condição de mostrar um pouco do meu valor, né, fiz o melhor que eu pude. Eu acho que, é claro que eu peguei com muita garra essa encarnação, todo mundo viu que eu tava focado ali no campo, tava querendo botar o melhor de mim ali. Dentro de mim, eu estava proposto a fazer o melhor possível. Você considera, então, a maneira como você levou essa sua última vida o melhor que você podia fazer? Eu acabei de morrer agora, né? Você viu que a minha encarnação acabou agora, quer dizer, eu também tô tonto, tomei aquele problema da perturbação que você fica, né? Mas estamos seguindo. Eu acho que todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? Tudo bem, a torcida às vezes espera da gente mais, mas a gente ali, você tá no campo, não é a mesma coisa que você tá assistindo. Você reparou isso? Não é a mesma coisa. Eu tava ali, tava com toda a dificuldade do mundo. Porque há muita pressão em cima de você, entendeu? Então, botando pra frente, eu botei, dentro das minhas dificuldades. Que dificuldades exatamente, Daniel? Durante toda essa sua vida, você teve muita saúde, nasceu entre pessoas que te amavam. Dificuldade de dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro pra, de repente, ter tudo que você queria ter, né? Quer dizer, eu amava minha mãe. Se ela fosse mais rica, eu teria um pouco mais de carinho. Não é isso. Assim, eu acho que eu quero ter coisas boas. Porque você vê as pessoas tendo, você quer ter também. Entendeu? Isso é errado? Não sei. Mas é o que eu preciso dentro de mim. Então, desde muito cedo, muito pequeno, eu tive que sair pra arrumar trabalho pra ajudar minha mãe. E achou? Minha mãe sempre no mesmo lugar, porque eu também saí de casa também. Não ajudava. Não, trabalho. É relativo, né? Porque você pensa que é trabalho. Trabalho é tudo é trabalho. Eu tô respirando e trabalhando. Porque eu também tô ajudando aqui a trocar o ar. Entendeu? Você tem que pensar que, de repente, você não tem condição de encontrar o trabalho que você quer. Você sai focado na rua. Você vai, eu quero achar o trabalho. Sai tão focado pra frente, que o trabalho tá do lado, você passa e não vê. Entendeu? O foco demais também às vezes é ruim. Meu foco é fechado. Entendeu? Eu sou daquela pessoa que tem problema de foco fechado. Vou pra frente assim. O trabalho tava do lado, não vi. Às vezes eu falo também no Rio de Janeiro. Eu recardei no Rio de Janeiro. É muito calor. Você tem condição, às vezes você tá andando, você para um pouco também pra tomar uma coisa de gelada, conhecer os amigos, conversar. Entendeu? Quando você vai ver, passou um dia, passou uma semana, passou a vida inteira. Entendeu? Mas eu tava focado Daniel, nisso. desculpa, eu não tô entendendo nada. Você, quando precisou ajudar em casa, ajudou ou não? Porque o que vimos daqui foi você passar boa parte da sua vida sentado no sofá, vendo TV e comendo Doritos. Foi? Parecia Doritos daí, né? Era um livro. Você já leu Atrás do Doritos? É muito interessante ali a forma do Doritos também. Fala a verdade, ajudou ou não ajudou sua família? É relativo, né? Assim, eu acho que de repente família pra você é uma coisa, a minha é outra, né? Por que é família pra você? O pai e a mãe é uma coisa, biologia que você precisa pra poder você reencarnar. Entrei na Terra, cheguei lá, tive uma família. Só que assim, a minha mãe, ela tava muito dentro de casa também. Ela também podia fazer um pouco por mim. Entendeu? Porque aquele sofá tinha que ser trocado também. Tinha um pau ali no meio daquele sofá ali que você não tinha condição de deitar. Você só podia sentar de um lado ou do outro lado desse pau. Eu, às vezes, queria ver televisão deitado. Não podia. Quer dizer, as pessoas da família não pensavam em mim.
Tá ok. Então, mas me diz uma coisa aqui. Você, antes de reencarnar, assumiu vários compromissos. Eu tenho aqui suas declarações. Olha só. Essa vida vai bombar. Vou dedicar meu tempo a ajudar os mais necessitados. Vou dar um bom exemplo para a galera à minha volta. Amparar geral, consolar, amar o próximo. E o que parece, você não fez nada disso, né, Daniel? Eu não entendi a pergunta, você pode repetir, por favor? Reformular? A pergunta. Você teve algum compromisso com o que se propôs a fazer? Eu não entendi a pergunta ainda, você pode fazer de novo? Compromisso. Significado. Compromisso, comprometimento. Aplicação numa frase. Daniel, você pode ou não pode responder a pergunta? Olha só, vou meter real com você, garota. Vou meter real, olha só. Eu não tirei essa vida pra trabalhar. Essa vida eu tirei para descansar. Eu tirei pra mim, tá? Porque eu tô vendo de muita batalha, entendeu? Essa vida eu queria mesmo relaxar um pouco, ter um pouco... Eu tenho eternidade pela frente, garota, entendeu? Eu vou poder usar a minha encarnação na frente pra poder ser melhor, pra poder evoluir. Custa nada eu tirar uma vida pra mim. Entendeu? Eu tenho que pensar um pouco em mim também. Amar a próximo como a si mesmo. Eu quero o si mesmo agora. Essa é a vida do si mesmo. Entendeu? A próxima vai ser a vida do próximo. Tá? E a anterior? Na vida anterior, eu também tirei pra descansar também. São 5 vidas que eu tô descansando aqui. Tá? Porque a que eu trabalhei foi muito pesada pra mim. Foi muito puxada. Eu trabalhei no Egito. Tá? Eu tava carregando com as pedras lá. A pessoa fala que é ET. Não teve ET naquilo não. E ter esse lombo aqui, carregando pedras toneladas nas minhas costas, eu e meus amigos do Egito ali, debaixo do ali, tá? A gente sofria muito sem ter uma lei trabalhista que nos protegesse, sem ter condições financeiras, sem ter SUS, sem ter uma UPA, pra você naquela insolação que aquele negócio pegava, tá? Tem muita areia que entra dentro da sua cueca, são 3 vidas pra tirar a areia toda da cueca de uma pessoa que trabalha ali, tá? Mas agora a próxima vai ser legal. A próxima eu vou realmente me focar na evolução. Você vai ver, a próxima vez que eu pisar no campo, eu estarei ali disposto, completamente entregue na minha revolução. Pisar em campo? Desculpa, Daniel, ser o primeiro a te dar essa notícia, mas o que sabemos é que por ter desperdiçado mais essa oportunidade, você não será mais titular do time da Terra por um bom tempo. Ah, vou ficar no banco de reserva de novo, né? Pelo amor de Deus, essa não. Não, pior. Você foi escalado para um time de uma divisão bem abaixo. Eu vou pro Vasco? Não, calma. Não existe penas eternas. Kardec tá na posse de bola. Manda para Divaldo. Divaldo passa para Chico Xavier. Chico Xavier passa a bola para Haroldo. Haroldo. Rossandro Kisley pega agora a bola. Passa para João de Ângeles. Meimei. Toca para Emmanuel. Pega Bezerra de Menezes. Passa para Eurípides Barçanufo. André Luiz. Jonadac agora de posse da bola. As irmãs Fox agora junto também. Leon Denis. Leopoldo Machado agora de posse da bola. Vamos lá. Sheila. Sheila toca para Jesus. Jesus manda a bola para você. E aí? Tu vai ou não vai fazer esse gol? Espetáculo, esse espetáculo. E agora a gente pensa, nós vamos ou não vamos fazer esse gol? A bola está com a gente. Jesus deixou e a gente precisa saber agora o que ali o planeta decide. Foi a única animação que eu consegui fazer. A gente quer ficar nesse planeta, nós queremos permanecer aqui. Bem, então vamos, o que a gente vai fazer com essa bola que Jesus deu para a gente? Dá para a gente, tá? É só a gente subir. E aí nós vamos para o encerramento e eu vou ler essa frase de a primeira de Joana de Ângeles, que Jesus, como possuidor dos talentos da vida eterna, soube aplicá-los em todos os dias da sua existência, enriquecendo o mundo com sabedoria e liberdade, com beleza e esperança. Então que nós possamos, como Jesus é nosso modelo e guia-nos, tentar fazer, né, o que ele nos deixou. Então, Jesus falou a cada coração, a mensagem é individual, isso nós estamos falando para vocês. Cada um de nós precisa receber a mensagem da maneira como nós podemos receber nesse momento. Cada um de nós, e cada uma de nós aqui disse o que está dentro do nosso coração, tá? Então, que isso tudo que nós falamos aqui tenha chegado ao coração de vocês. E que esse estudo sirva de inspiração para que possamos nos educar no sentido de buscar cada vez mais esse Deus que habita em nós. Porque a educação é o início de tudo, né? Como nos disse Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então que nós possamos, através
dessa educação interna, nós possamos nos educar e aos pouquinhos o mundo vai se transformando e nós vamos habitar um mundo melhor e vamos ficar abraçadíssimos com Jesus para o resto da eternidade, né, para todos nós. Aqui está a bibliografia, quem quiser o material depois a gente passa. E agora, se alguém quiser falar alguma coisa, interagir, colocar as suas observações ou alguma dúvida, estamos à disposição. O seminário foi muito bem explicado. Não deixei dúvida, só reflexões. Isso é verdade. Então, deixou muitas reflexões. E assim, entrei chorando e saí rindo. Foi maravilhoso a música, essa música é linda. Só ela já nos faz repetir bastante. E esse vídeo no final eu já tinha visto, mas ele é muito engraçado, bem legal. E sim, eu notei que as parábolas elas fazem sentido. Uma conectada à outra, né? Quando fala da parábola dos talentos, né? E quando vocês duas trazem essa questão da resistência, né? Coloquei para mim assim, como a resistência sendo que a gente pode chamar também, entendendo como uma autossabotagem, que na verdade muitas vezes é essa resistência. E trazendo até daqui um lado como fala, que é diminuir essa resistência, que a gente precisa diminuir as nossas exigências morais, que é aquilo que a Lu traz da questão do que é o certo e o errado. E veio para mim essa imagem que é se jogar no abismo, que aí também é a música, né? Sem saber o que a gente vai encontrar, nada, eu sei lá o que eu vou encontrar. E a gente se jogar nesse abismo dá medo, que a gente vê esse desconhecido, né? Então foi essa imagem que veio para mim, né? E eu fiz até um acolhimento esses dias, quando você fala das perguntas, né? Essa questão assim, eu preciso de respostas, porque talvez a gente precise mais de perguntas do que de respostas, né? As respostas vão sendo dadas na medida do processo. Então, isso ficou para mim, esse Senhor selfie, que se ausenta, mas que na verdade ele é um Deus interno, que ele não se mostra, né? Acho que tem tudo que o Daniel falou, né? É aquele Deus que ele não se mostra para que a gente possa acontecer. Para que a gente aqui, enquanto encarnado, a gente possa usar as nossas potencialidades, as nossas capacidades e fazer o nosso melhor, né? Mas ele está ali do lado. Então, gente, eu fiz várias informações aqui. E dessa parábola do administrador fiel, veio muito também essa questão de a parábola vai me falar de acordo com o que eu estou naquele momento, isso é bem legal, né? E no estudo de João, do Homem Integral, a gente estava falando sobre o modelador biológico, que é o perispírito, né? Que ali está tudo, né? Assim. E o quanto desse olhar materialista que a gente ainda tem. Porque se tudo está no modelador biológico, né? Todas as nossas coisas que a gente fez de bom ou não, né? Ele é o nosso modelo, né? Em Missionários da Luz fala que tem nossa modelagem lá, o nosso HD interno. E quando a gente fala que tem os corpos, a Lu trouxe aquela questão, mas assim, falando do corpo físico e desse corpo astral, corpo espiritual, vários nomes são dados para o perispírito, e aí trazendo uma coisa do exercício físico, e até ontem no estudo eu trouxe uma coisa que a Paola falou lá na academia. Ai, amiga, a gente investindo aqui, né, para daqui a pouco isso vai acabar. Eu falei com ela, amiga, não existe a memória espiritual, não existe a memória muscular, vai que na próxima a gente já vem precisar trabalhar. Mas quando a gente olha para essa coisa, né, então tem que fazer exercício físico, né, e esse olhar mais materialista, né, que a gente vai melhorar a performance do corpo físico. E a gente não tem que olhar essa performance desse corpo espiritual que vai dar uma modelagem para uma próxima encarnação.
Então, isso parte do exercício que eu faço, não com esse olhar para o corpo físico, né? Daquilo que eu como, não com esse olhar para esse corpo físico, mas cuidando dele, porque daí atravessa, o modelo se melhora, né? Isso trazendo para uma questão autêntica do dia a dia, do exercício, mas eu falo também dos pensamentos, de tudo isso, dos sentimentos, né? Acho que foi isso, mas... Depois eu vou deixar para o Galo, que estava no monte de Eu queria, na verdade, agradecer muito. Vocês, a Lina falou, né, que vocês falaram no coração e a gente sentiu isso. Eu senti, chegou muito no meu coração mesmo. Vocês foram maravilhosos, assim. Acho que é isso, porque quando a gente fala do nosso coração, faz todo, a gente toca, né, um ao outro. E eu fiz várias reflexões, insights aqui. Eu falei, até comentei com a Ana, um dia você assim organizado, eu tenho que assistir de novo, com um caderninho para colocar assim, acho que as parábolas são muito mais profundas do que a gente imagina, né? Então, me fez conectar muito com várias situações que estão acontecendo, né? Na minha vida, eu acredito que muitos aqui também têm se conectado. Então, queria agradecer, realmente agradecer por esse momento, por essa casa, por essa oportunidade. Eu imagino o desafio que foi para vocês. Eu cheguei aqui e falei, hoje a gente está super confortável, hoje estamos na plateia. Mas assim, foi muito bom, tá? Passou rápido, foi gostoso de vocês, foi... E mais do que isso, né, Luciana, faça mais vezes isso, porque é assim, né, o que você trouxe me tocou muito, como todas as outras, mas assim, a gente sente isso, né, e eu me coloquei em várias situações da vida inteira, enfim, e é bom falar sobre isso, né, porque expor isso, a gente também vai, é uma questão da gente se tratando quando a gente expõe, né. Então, enfim, acho que é só agradecer, já estou me embaralhando aqui, mas é agradecer por essa casa, por essa oportunidade que a gente está vivendo, e foi lindo, foi muito bom. Obrigada. Bom, eu também queria reforçar o que a Paula falou, né? Agradecer e gostaria que nós todos, né, refletíssemos muito como a gente evoluiu, né, em termos de exposição. Não de expor coisas aqui, mas de se expor, né? Eu acho que hoje foi um exemplo claríssimo, né, de que todo esse trabalho que a espiritualidade está fazendo, né, na gente, e a gente está recebendo, a gente, na verdade, a gente está ouvindo o nosso self, nós estamos nos expondo, todos aqui se expuseram, eu acho que todos aqui sentiram que tudo era de coração, não era pro forma, não era gracinha, não era ninguém querendo aparecer. Era a exposição mesmo do que tem de mais autêntico. E queria falar, então agradeço muito o que vocês fizeram. Outra coisa, com relação ao futuro, que já está acontecendo, mas isso vai se estender, eu gostaria que vocês notassem que nós estamos mudando a nossa concepção de Deus, do que é esse Deus do Espiritismo. Na verdade, isso é o compromisso do Espiritismo. Não é o Deus católico, não é o Deus dos deuses do passado, mas a gente tem que se apropriando disso. E a novidade maior, creio que para todos nós, é a questão do self, que não vai ficar por aí. É uma questão muito mais interior. Eu só estou falando da questão que a gente tem que criar essa possibilidade de Deus se modificar como conceito para a gente. Né? Lembra daquela primeira pergunta do Organização Espírita, o que é Deus? Dá uma lida 300 vezes na Bíblia, na Gênesis, porque não fala nada desse Deus que a gente ainda traz dentro da gente, que é a questão do católico. Né? Isso vai ser muito útil para todos nós. Não acaba de falar, você pegou o microfone, faz essa sugestão. Eu também quero agradecer muito a todas essas meninas, a mocinha que está aqui na minha frente também, a todos vocês. Foi de uma riqueza assim, enorme, né? Foi claro, vocês foram claras, vocês foram simples, como o doutor Bezerra nos pede, né? Que essa é uma casa de simplicidade e amor, e com toda a simplicidade de vocês nos levaram a uma reflexão muito profunda. Né? A Blaninha, todo mundo que me conhece um pouquinho aqui sabe da minha resistência imensa com a parábola da figueira seca.
a dificuldade que eu tenho, né? E hoje eu consegui compreender, viu, Laninha? Aí vem uma menininha, deve ser minha neta, e me diz: ô vó, é assim, você não tinha compreensão? E é isso, é essa nova geração chegando com uma clareza que a gente não tinha, não tem, não conquistou. E que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo caminhar junto, né? Com diferentes idades, diferentes níveis de compreensão, mas podendo e tendo assim, esse presente de caminhar junto com essa nova geração, trazendo um esclarecimento tão grande para a nossa vida, com tanta riqueza, com tanta simplicidade, né? E com tanto amor. Né? E a última reflexão que eu fiquei, que foi desse vídeo que a gente ouviu, todas as parábolas nos deixaram com muitas reflexões, mas é nesse vídeo a gente vê, conforme ele vai falando, ele não fala em nem nada muito pesado que ele tenha feito. Ele não fala que ele matou, estuprou, roubou, corrompeu, ele só fala que ele não fez. Ele se acomodou, é aquele talento enterrado, né? Como a Joana também falou, ele se acomodou, ele não quis, ele teve preguiça, ele não fez nada, e aí ele perdeu a oportunidade de prosseguir, né? Tantas oportunidades. Tanto que a gente não deixa passar oportunidades que a gente tem na vida, porque chegam tantas oportunidades que batem na nossa porta e a gente fala: será? Será que eu quero? Será que eu vou? Será que eu estou ocupado? Será que vale a pena? A gente se questiona muito no interesse próprio e se questiona pouco na profundidade da nossa alma. Então nós não estamos aqui para descansar. Nós não estamos aqui, a gente vai à praia, que é muito bom, a gente sai para almoçar fora, que é muito bom, né? A gente trabalha porque é necessário, porque a gente está na vida material, mas tudo isso a gente está aqui para evoluir, para crescer e para aprender. Então a gente não pode deixar passar essa oportunidade, porque muitas vezes o que nos impede não é um crime maior, mas é um crime que a gente faz contra nós mesmos, contra a nossa evolução. Né? Então que a gente desperte. Está na hora, o doutor Bezerra fala isso para a gente, né? Os tempos são chegados, é hora da gente despertar. Então, certamente, nós que estamos aqui dentro da Casa de Bezerra, na hora que a nossa consciência cobrar, vai cobrar mais daquela de quem não teve oportunidade nenhuma de aprender. Nós estamos tendo essa oportunidade, então que a gente aproveite, agarre e agradeça. Era uma dúvida daquela palavra. Se ele falou que você não plantou, precisa não se ele falou que não plantou, eu entendi. A Joana que explica isso nesse livro Em Busca da Verdade. Ela fala um capítulo só sobre a parábola dos talentos. Para quem quiser ler, acho que deve ter na biblioteca, tem para ler esse livro. Ela fala o seguinte, que Deus, Ele é soberanamente justo e bom, Ele é criador do universo, a gente sabe disso. E Deus, como Ele é soberanamente justo e bom, Ele só criou coisas boas. Né? Nós temos um universo, dentro desse fluido cósmico universal em que nós estamos inseridos, nós temos tudo o que nós precisamos para seguir, para utilizar as capacidades que nos foram dadas. Então, nós não precisamos semear nada no universo. Nós podemos apenas usufruir, colher o que tem de bom, o que Deus está dando para a gente, para colocar as nossas capacidades, os nossos talentos em ação, em prol de nós mesmos e em prol da humanidade. É o que está. O universo é abundante, a gente precisa aprender isso, né? A gente que medita no Tadashi, todo dia, ele fala isso todo dia de manhã. Vamos por o universo e fala, eu não esqueço. Mas a mudança do universo Você tem que pensar numa grande falta acontecer. Você atrai essa mudança para você. Exatamente. É a lei de atração, né? Essa lei é uma lei, é uma das leis divinas, a lei de ação e reação. Se a gente pensa ruim, a gente atrai coisas que não são boas. Então, se nós nos inserirmos na abundância do universo, automaticamente nós vamos atrair
a abundância para nós mesmo. Mesmo quando as coisas não estão boas, a gente precisa fazer um esforço para buscar o que é bom, porque sempre tem uma coisa boa, né? Eu tenho feito um exercício, vou falar aqui para vocês, de arranjar caderno. Lá outro dia eu falei isso, eu falei no curso, né? Eu todo dia de noite, eu escrevo lá a data e coloco, faço a lista das coisas que eu tenho para agradecer. Claro que eu não faço tudo, porque né, eu tenho que agradecer o banho que eu tomo, eu tenho que agradecer ter acordado, eu tenho que agradecer, eu não escrevo esses detalhes todos, mas todos os dias acontecem coisas boas, mesmo dentro daquelas dificuldades, dos desafios do dia a dia. Então é muito importante a gente colocar, colocar o foco no que é bom. E fazendo um link também, né? Porque dentro de todas essas parábolas, entendendo que também eu sou o joio, eu sou o trigo, eu tenho isso, né? Eu sou todas as sementes, todos os solos, né? Eu sou todos aqueles servidores, talentos, eu sou o administrador, o Senhor. E muitas das vezes a gente, eu sou um e você é o outro. E quando fala da questão do branco e ranger de dente, me faz um link com a figueira seca, né? Então, assim, o se ver como figueira seca, é preciso passar por esse branco, por esse ranger de dente, né? E somente a partir desse amadurecimento psicológico é que a gente vai ter uma segurança maior para separar também o joio do trigo. E dentro desse plano e ranger de dente, quando fala assim, olha, por quê? Porque você vai ser exilado, mas nesse sentido interno, é porque esse cair em si, esse reconhecer o solo infértil que existe dentro de você, um solo seco, esse chão cinza, né? Esse chão cinza, úmido, né? Esse administrador infiel que ele, caraca, eu não sei cavar, eu tenho vergonha de pedir esmola. É essa figueira seca, é esse cair em si, é esse parto que é doloroso, que é sofrido, que tem esse pranto e ranger de dente, mas que é preciso passar por isso para que realmente a gente possa transformar. Você vai aprender também. Não, isso me fez pensar algumas vezes. Rapidinho, só porque isso me fez pensar algumas vezes na lei de destruição, né? Que a gente é uma lei que eu, pelo menos, ficava assim, lei de destruição, né? Esse aspecto, né? De ruir, de acabar, de dar um fim. Mas como pensando aqui, é como essa transformação que precisa se dar. Né? Então, é essa figueira que precisa secar. A Lu trouxe uma fala que ficou muito aqui na minha cabeça. O trabalho, a lei do trabalho, de você não tentar ser aquilo. Porque você o trabalho de você aceitar o que é, sabe? E isso ficou bem. Tudo é trabalho, né? Movimento interno. Quer dizer, você tem todas as leis, né? Então vamos fazer aqui para a nossa prece de encerramento. A gente agradece muito mesmo a essa espiritualidade que aqui está conosco, que com certeza acalmou meu coração, acalmou o coração de todas nós e nos fez nos conectarmos com tudo que Jesus nos deixou. Então, nós vamos ainda aprender muito, nós somos eternos aprendizes, estamos aqui à disposição do aprendizado, à disposição de nós mesmos. Então, é com muita gratidão, com muita alegria em nossos corações, irmãos, por encerrar o nosso trabalho de hoje, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que esteja conosco sempre em nossos corações, mesmo naqueles momentos, Mestre, em que nós deliberadamente nos afastamos de Ti, por conta das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas nós pedimos que você nunca nos abandone. Nós sabemos que você nunca vai nos abandonar. Nós estamos aqui contigo, que nós possamos caminhar de mãos dadas com você, com toda essa espiritualidade que nos acompanha, com todas as pessoas que estão conosco, nossos familiares, amigos, pessoas queridas que estão conosco nessa vida, que nós tenhamos, mesmo sempre
muita paciência, tolerância, reconhecimento, que estejamos abertos a receber em nossos corações as suas palavras, todos os seus ensinamentos e colocar em prática na nossa vida. Obrigada por tudo, abençoe a todos nós que cristãos, os nossos lares, nossos familiares, onde estiverem nesse momento, recebam o teu abraço, o teu carinho, o teu amor, e abençoe essa casa iluminada, essa casa de luz, cada vez mais, o teu Bezerra, o teu Miguel, o professor Leonidas e toda essa galera que está conosco aqui, sempre nos apoiando em todos os momentos. E pedimos a nossa querida Mãe Maria, essa mãe de amor, que nos envolva com seu manto de proteção e luz, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.